de pé, ainda assim de pé, nós vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos permitiu, Deus, chegar nesse lugar. O Senhor nos deu o privilégio, Deus, de nos reunirmos na Tua casa. Oh, Deus, nós viemos, Senhor Jesus, com o nosso coração, Senhor, disposto, oh Deus, a receber, a ouvir, a colocar, Senhor Jesus, a Tua palavra no nosso coração e em prática, Senhor Jesus. Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor Jesus, me ajude, Senhor, me ajude a entregá-lo. E ajude, Senhor Jesus, a que cada um de nós, Senhor, podamos recebê-lo. No nome de Jesus, se senta glorificando a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor, amém ou não amém? Muito bom. Pode sentar, pastor. Glória a Deus. Eu vou tirar o microfone porque de repente fica aqui atrapalhando um pouquinho. Muito bom. Feliz mais uma vez de poder estar aqui na casa do Senhor. Pode sentar, pastor. Pode sentar. Eu vou talvez no final do culto ministrar. Não, fica à vontade. Você está na tua igreja. Glória a Jesus. Muito bom. Feliz mais uma vez, né, de estar na casa do Senhor, na casa onde se reúne o povo, né, o povo lavado com o sangue precioso de Jesus, amém? E onde nós viemos a buscar de Deus, a buscar a provisão de Deus. Onde nós viemos a buscar aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente, na nossa e a minha capacidade, na sua capacidade, a gente não consegue. Nós viemos ao lugar correto, nós viemos a esse lugar a buscar o milagre de Deus. Quantos de vocês nessa noite estão precisando de um milagre de Deus na sua vida? Muito bom. Alguns não quiseram levantar a mão. Por quê? Porque, primeiro eu vou começar assim. Quando nós falamos de milagre, nós associamos muitas vezes o milagre a um mover ou a um mover de Deus sobrenatural no nosso corpo físico. Mas o milagre de Deus começa com a tua e a minha salvação. O milagre de Deus é a transformação que Deus tem feito na tua e na minha vida. Nós, muitas das vezes, qualificamos o milagre de Deus, aquela cura de uma doença que o médico, né, tem falado, tem dito, não tem mais remédio. E nós falamos, oh, glória a Deus por esse milagre. E a gente faz, né, até nós fazemos o culto de ação de graça, porque Deus fez um milagre na nossa vida, um milagre no nosso corpo, né, e glória a Deus, você está certo. Mas você sabe que milagre também é você sentir a presença de Deus na sua vida, minuto a minuto, hora a hora, dia por dia. Tem muito lá fora que eles não estão, escuta bem o que eu vou falar, tem muito lá fora que eles não vêm para cá. Por quê? Porque eles não sentem nada. Parece que o coração está endurecido, parece que o espírito deles está procurando em outros lugares. E o Espírito de Deus não tem misericórdia, não tem tocado o corpo deles, não tem tocado a alma deles. E eles estão lá, ou para falar biblicamente, eles estão lá porque o inimigo tem, como falar, enrolado ele, né? Tem uma tela de aranha que o coitado não consegue sair nas suas próprias forças, precisa de você e eu para ir e falar para ele, escuta, há alguém que pode trazer liberdade, há alguém que pode trazer para você o que você precisa, a cura da sua vida espiritual. Milagre então
Pergunto aqui, milagre então, quantos de vocês precisam de um milagre? Ah, glória a Deus! Porque graças a Deus, muitos dos que estamos aqui, estamos completos, sãos, pequenos, assim, quantidade, sabe? Mas graças a Deus não falta nada, graças a Deus não falta nada, fisicamente, mas espiritualmente eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais de Deus, dia por dia eu quero mais da sua presença, e esse aí não vem de mim, vem de Deus, é um milagre de Deus na minha e na sua vida. Se você veio aqui é porque o milagre de Deus te tocou, te alcançou, e falou assim, não, hoje é domingo, eu preciso ir à casa do Senhor. Eu preciso estar lá na casa de Deus. Esse milagre te alcançou. Se você então está precisando de um mover de Deus fisicamente, escuta, você está no lugar certo. Esse é o lugar. Se nós estudamos a palavra de Deus, que eu acredito que você faz, a maioria das histórias que encontramos na Bíblia e no Novo Testamento, quando Jesus caminhou aqui na terra, a maioria de milagres que Jesus fez, foram milagres físicos. Milagres físicos, com certeza, ele diz, a tua fé te salvou, mas você é curado, com certeza. Mas, o que eu quero falar para os irmãos agora aqui, é que se você está precisando de Deus, se você veio essa noite, e o seu propósito, né? E o que você pensou no seu coração, na sua mente é, eu preciso um toque de Deus porque está doendo aqui, eu preciso um toque de Deus porque essa porta precisa se abrir, eu preciso um toque de Deus, eu preciso que Deus haja milagrosamente na minha vida. Você está certo, é aqui o lugar correto. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele fala assim, olha, e ele diz com uma certeza, Jesus falando, ele fala assim com uma certeza para cada um de nós, olha, ele fala assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Olha que lindo! Esse aqui, querido irmão, deve animar a tua fé. Deve animar a tua fé, por quê? Porque ele não disse, peçam e eu vou ver se eu considerar, entendeu? Escuto vocês. Batam e depende de como você se comportar, talvez eu abrir. Busquem, olha, mas o teu passado está difícil, eu acho que por isso esse passado tu não vai encontrar. Fala isso aí, versículo 8, fala assim, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E perdeu a oportunidade. Era ali falar, glória a Deus, não é, irmão? É ali que você tem que falar, aleluia, Senhor. Por quê? Porque não está olhando o teu passado, não está olhando o meu passado, não está olhando a tua condição. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas Ele permanece fiel, a sua promessa é fiel e verdadeira. E se Ele disse que você pede, Ele pode te dar, Ele vai te dar. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Até agora, concorda comigo? Amém ou não amém? Muito bom, muito bom. Por quê? Porque eu quero falar com os irmãos que a coisa, né? Esse aí até parece, glória a Deus, é verdade, é assim mesmo. Mas nós, sim, precisamos fazer algumas coisinhas para alcançar o milagre de Deus. Ia tão lindo, né? Ia tão bonito. Era tão fácil, pede, vai ser dado. É assim mesmo, só que nós precisamos de fazer 3 coisinhas. E essa é a pregação dessa noite, porque você já conhece, não é verdade? Você já conhece que se nós pedimos, Deus vai nos responder. Você sabia disso? Amém ou não amém? Isso era a pergunta, pelo sotaque, mas era a pergunta. Você sabia que Deus pode te responder? Amém, glória a Deus. Mas
baseado na palavra de Deus. Lucas capítulo 8. Nós vamos estudar três coisinhas que você e eu precisamos fazer para nós alcançar virtude, para nós alcançar o milagre. Já está dado, mas nós precisamos fazer algumas coisinhas aí. Lucas capítulo 8, do versículo 43, deixa eu botar aqui os óculos, que já não dá, vão fazer 47 anos na igreja e eu 47 anos, não é verdade? Somos do mesmo ano. E o próximo final de semana, né? Não é o próximo final de semana que é? Isso aí, tá vendo? 47, a igreja e eu esperamos o presente. Não, mentira. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 43. Se você encontrou isso, está ali vou ler melhor ali. Perfeito. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente, a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. O último versículo. Então, ele lhe diz, filha, sua fé curou você. Vai em paz. Uma passagem muito linda. Você já escutou? Você já leu? Os pregadores aqui já pregaram? Porque é muito bonita. Mas dessa passagem eu vou sacar três coisinhas que você e eu precisamos fazer, precisamos imitar. Porque nós queremos alcançar um milagre. Nós queremos receber milagre de Deus. Amém? Nós queremos receber milagre de Deus. Mas três coisinhas, três exemplos, três passos. Não sei como colocar-lhe, 3 passitos. Não, essa é música. Três coisas que você e eu precisamos fazer para alcançar o milagre. Ok? Chama a atenção, por quê? Porque o escritor desse evangelho, vocês sabem que está nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O escritor Lucas, ele coloca e faz menção de duas coisinhas bem interessantes. Né? E além disso, essa passagem, como você conhece, começa no versículo 40 e começa falando de outro milagre, de outro pedido de milagre. Começa falando sobre o príncipe, começa falando sobre o principal da sinagoga, começa a falar de Jairo. Jairo se aproxima a Jesus quando Jesus passa, né, vem de Gadara, né, passa, né, o mar e chega ao outro lado, e quando chega ao outro lado, pum, Jairo, Jesus, eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade, eu preciso de um milagre, Jesus. A minha filha de 12 anos está a ponto de morrer. Aí Jesus fala, muito bem, então vamos lá. E Jesus começa a caminhar, mas no versículo 43, né, a missão de Jesus é interrompida por outra mulher que há 12 anos padecia de uma doença. Interessante, não é? 12 anos de vida e está a ponto de perdê-la. 12 anos sofrendo e a oportunidade é a mesma, de eles, a filha, né, não morrer ou ressuscitar, né, ser curada, e da moça que sofre há 12 anos essa doença, também ser curada.
É muito interessante como nessa passagem ele junta os dois milagres. Aqui parecia que estava no Black Friday, tá entendendo? 2 milagres por um Jesus faz nessa passagem. É porque Jesus pode, né? Jesus pode. No versículo 43, nós encontramos 43 e 44, nós encontramos o primeiro passo, nós encontramos a primeira coisa que a mulher faz. A mulher, ela procura a pessoa correta. A mulher busca a pessoa correta. Escutou que Jesus ia passando por ali, essa mulher que há 12 anos estava sofrendo, no versículo 44, ela disse que se abre caminho e chega e toca a Jesus. Ela procura Jesus. Irmãos queridos, essa é a primeira lição que você e eu precisamos tomar nessa noite. Quando você precisa de um milagre, quando você está passando por uma situação difícil, quando você vê que a porta está difícil de ser aberta, por que você procura outro lugar? Por que você não procura a casa de Deus? Por que não você procura entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus? Porque é Ele que pode fazer o milagre. Porque na dificuldade você desce céu e terra, ai Jesus, ai e isso e aquilo. Não, procura a pessoa correta. Procura Jesus. Precisa um milagre? Pergunta. Precisa de um milagre? Busque a Jesus. É muito teológico, não é? É profundo. Precisa de um milagre? Busque a Jesus. Busque a Jesus. Irmão, nós gastamos, como a mulher fala. E é bem interessante porque fala que Lucas, estou falando com a carioca, tá? Lucas, ele é o doutor. Ele é um doutor. Nas outras passagens de Mateus e Marcos, ele não tem problema. Ele joga um doutor, porque fala assim, a mulher tinha gasto tudo, ela tinha pagado muito dinheiro para os médicos e ela não tinha conseguido a cura. Aí Lucas disse que ela tinha ido para vários lugares para tentar ser curada e não tinha conseguido ser curada. Por quê? Porque ele era médico, não ia falar, né? Não, os outros não conseguiram curá-la, coitado, né? São curiosidades. Ok, vamos lá. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Querido irmão, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Por quê? Porque nós precisamos, como primeira coisa, buscar a Jesus. A mulher, ela sabia que em Jesus ela encontraria o que tanto procurava. Ela estava buscando a sua cura, ela estava buscando encontrar essa cura, mas ela não tinha sorte, vamos falar dessa forma, tinha experimentado, tinha ido para tantos lugares, mas ela não podia. Mas escute aqui, para chegar a Jesus, querido irmão, para chegar a Jesus, a mulher, vou contar para vocês, ela padecia de um fluxo de sangue, certo? Então, religiosamente, a mulher, ela não podia estar no meio da multidão. Segundo a lei de Moisés, em Levíticos capítulo 15, fala que sim, a mulher, ela estava no fluxo, ela estava no período dela, da mulher, ela era impura e não podia estar no meio da multidão. Mas não foi no meio da multidão que ele encontrou a sua cura? Muitas vezes as coisas vão falar o contrário para você. Muitas vezes as coisas podem falar que você, que eu não temos solução a essa situação que estamos procurando, querendo de Deus ver sua mão agir, um milagre. Mas deixa eu te dizer, se você se colocar como a mulher com fé, falar, não tem problema, eu sei que não devo estar aqui no meio da multidão, mas eu tenho certeza que essa pessoa que estou buscando, essa pessoa vai me curar.
olhar Marcos capítulo 5, descrevendo e falando dessa mesma passagem, no seu versículo 28, não sei se o Marcos foi e falou com a mulher depois dela ter sido curada, mas o Marcos diz no versículo 28 que ela foi porque ela falava no seu coração, ela falava no seu entendimento, na sua cabeça, no seu pensamento, ela dizia assim: se eu tão só tocar o borde, se eu tão só tocar a orla, se eu tocar a orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Escuta, essa é a fé que a mulher tinha. Essa é a fé que a mulher tinha. Marcos capítulo 5, versículo 28. Se eu tão só tocar, se eu me esforçar, se eu me abrir caminho aqui no meio, eu alcançar a tocar a orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Essa é a fé. E aqui vem a grande pergunta, né? Você sabe a quem buscar? Você sabe a quem buscar? Graças a Deus, está aqui na casa de Deus, né? Você está fazendo o primeiro ponto. Você sabe a quem buscar. Mas aqui vem a pergunta: a tua fé é como a fé dessa mulher? A nossa fé, quando buscamos de Deus um milagre, é como a fé dessa mulher? Ou a gente vem e fala, sei lá, eu vou tentar. Faz uma oração aí, sei lá se dá certo. Ou tu vem com uma certeza, com uma seguridade no teu coração e fala: Deus, se tão só, Senhor, a sua presença, o seu Espírito Santo tocar, o milagre acontecerá. Qual que é a sua fé? Como você se aproxima de Deus? Como você se aproxima de Deus? Dependendo de como você se aproxima de Deus, acontecerá o segundo passo, que aconteceu com a mulher. Nos versículos 45 e 46, nós encontramos o que aconteceu com a mulher. Jesus vai caminhando, Jairo vai preocupadíssimo, atrás de Jesus, ou no meio de Jesus, ou apertado como Jesus estava indo. E versículo 45 diz: Jesus pergunta: e quem é que me tocou? Quem é que me tocou? É muito interessante a pergunta que Jesus faz, porque a Bíblia diz, e ali diz, que ele estava caminhando no meio da multidão, e a multidão apertava. Aliás, Pedro, nessa acertou, Pedrinho, ele falou: Jesus, pelo amor, né? Estamos aqui no calçadão e ninguém vai te bater? Também não, né, Jesus? Há muita gente aqui, Jesus. Alguém, se não mais, né, de um, já bateram em tu, Jesus. Mas por que você está perguntando quem te tocou? Aí Jesus diz: espera um pouquinho, Pedro. Se você está certo. Mas essa que é a questão, que quem me tocou, não me tocou de qualquer jeito. Quem se aproximou a mim, não se aproximou de qualquer jeito. Quem veio a mim não veio de qualquer jeito. Quem se aproximou a mim pedindo um milagre, ela veio com um coração disposto, ela veio com fé, e de mim saiu virtude. Não foi qualquer toque. Não foi qualquer toque. Queridos, não é qualquer toque. Não é qualquer toque. Precisam ser um coração limpo. Precisa ser uma devoção completa. Precisa, eu falei, o milagre está, Jesus falou: pedi e se os dará. Mas você busca a pessoa correta? Glória a Deus, mas com qual intenção? Você busca com a intenção até que saia a virtude dele? Até que saia a virtude dele? Eu preciso falar umas curiosidades, porque, não sei, quando eu leio a Bíblia, eu até falei talvez aqui, quando eu leio a Bíblia, eu viajo, eu vou lá, 2000 tantos anos atrás, eu imagino eu lá no meio da multidão, pastor Paulo, imagino eu lá no meio da multidão, e aí Pedro, Jesus trocando ideia com Pedro: não, Pedro, espera aí um pouquinho, porque alguém me tocou, e não me tocou de qualquer jeito, Pedro, essa pessoa que me tocou foi tal.
toque que saiu virtude de mim. Então, Pedro, não é assim bem, não é assim. Pedro falando com Jesus, e Jairo nesse estilo aqui, ó, Jesus, por favor, Jesus, vamos, a minha filha quase está, não esqueça, Jairo está ali no meio também. Por quê? Porque, primeira coisa, ele foi o primeiro que chegou a falar com Jesus. E Jairo estava nesse estilo aqui, ó, Jesus, vamos, larga, deixa essa mulher nem deveria estar aqui, Jesus. Eu cheguei primeiro, Jesus, não é verdade? Não é verdade que talvez essa era a atitude de Jairo? E não esqueça que Jairo era o principal, era o pastor da sinagoga. Jesus, primeiro o Senhor se deteve para falar com essa mulher. E essa mulher, ela é impura. Essa mulher não deveria estar aqui no meio dessa multidão, Jesus. Eu não sei qual era o pensamento de Jairo. Talvez primeiro Jesus, por favor, né? Eu cheguei primeiro, eu vim primeiro para o Senhor, então é a mim que o Senhor tem que responder, tá bom? Eu não sei se há algum parecido aqui, né? No que eu estou falando de Jairo. Deus tem que me responder. Eu sou sua filha, eu sou seu filho. Há 10 anos, há 15 anos sirvo a Jesus aqui, ó. Cheguei primeiro. Milagre tem que começar aqui, ó. Esse foi. Eu acho que Jairo estava nesse pique. E pior, quando soube e viu que a mulher era impura. Segundo a lei, ela não podia estar ali. Mas aí, vem aqui, querido irmão, vem aqui. Eu imagino que a fé de Jairo, quando Jesus fala assim, Pedro, é verdade, tem muita gente me tocando, mas de mim saiu virtude. Aí Jairo falou, então eu busquei a pessoa correta. Eu sei que Jesus não tem problema se a minha filha morrer. Jesus gasta todo o tempo que o Senhor quiser ali. Por quê? Porque se o Senhor, se do Senhor saiu virtude com essa mulher, também comigo sairá virtude. Por quê? Porque o Senhor não faz acessão de pessoas. Porque o Senhor ama aquele que em busca do Senhor. E eu sei que o Senhor vai também responder a minha petição, o meu pedido, e a minha filha não vai morrer. A fé de Jairo cresceu. A fé de Jairo cresceu, e é por isso que, com certeza, a gente já deixou um pouquinho isso aí, mas quartas-feiras, vou dar aqui, quartas-feiras, tem aqui culto das irmãs, círculo de oração, aqui as irmãs podem vir contar o testemunho. Por quê? Porque o testemunho, querido irmão, o testemunho que Deus faz na minha e na tua vida, aumenta a nossa fé, como aumentou na fé do Jairo. Aí Jairo falou, tá bom, Jesus, pode ir, porque eu sei que quando o Senhor chegar lá, o Senhor vai curar minha filha. Como você se aproxima a Jesus? Você se aproxima a Jesus com uma intensidade até que dele saia a virtude? Ou você ora e fala, bom, Jesus não fez, então eu vou viver, continuar vivendo? Não, largar a minha salvação? Não, mas eu vou viver assim. Eu até agora não fui batizado no Espírito Santo? Não, mas eu vou viver assim, não, na minha salvação não. Eu até agora não recebi a cura que eu estou pedindo há tempo? Não tem problema, vou continuar assim. Até agora, o Deus não abriu, não trouxe unidade na minha família, o meu lar, e isso e aquilo aqui. Não, mas tudo bem, isso acontece com todo mundo. É essa a sua posição? Ou você se aproxima a Deus até que saia virtude? Vou avançar. Terceira coisa. A primeira, se aproximar da pessoa correta. A segunda, com intensidade, até que dele saia virtude. Amém? E a terceira coisa é você procurar a Deus com sinceridade. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele me conhece, versículo 47, Ele conhece quem você é. Ele conhece quem sou eu.
Jesus diz, espera, saiu de virtude de mim. A mulher diz, a Bíblia diz que a mulher não conseguia mais se esconder, não conseguia mais fazer. E aí ela sai e diz, Jesus, fui eu, Jesus. Estou procurando um milagre. Eu queria que o Senhor fizesse a obra. Eu queria que o Senhor tocasse. Eu queria que o Senhor curasse. Senhor, fui eu que vim, né, e toquei a orla das suas vestes. Fui eu. Ela descobre tudo. Agora, para cada um de nós, você se aproxima, eu me aproximo a Deus com sinceridade. Quando nós nos aproximamos a Deus com um coração puro, com um coração sincero, a Bíblia diz dessa forma, né? Eu já falei, talvez, nessa pregação, que o coração contrito e humilhado, um coração sincero, um coração puro, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Quando nós nos aproximemos de Deus, irmão, aproximemos-nos a Ele com sinceridade. Aproximemos a Ele com sinceridade, porque eu já disse, Ele conhece tudo no José. Ele conhecia essa mulher que tinha se aproximado, ele sabia quem era essa mulher, ele sabe quem é você, quem sou eu. E quando nós nos aproximamos com Ele, com sinceridade, escuta, nós não somente alcançamos a cura, nós não somente alcançamos aquilo que nós estamos pedindo, Ele nos dá ainda mais. Por quê? Porque no versículo 47, ela descobre quem que é ela, mas no versículo 48, olha o que ela consegue, Ele disse assim, como que chama ele? Ah, essa mulher com fluxo de sangue? Ah, essa mulher aqui, ou essa que está ali? Não, ele chama a ela chama de filha. Em outras palavras, querido irmão, quando nós nos aproximamos a Deus com sinceridade, nós não só alcançamos o milagre, nós somos adotados na família de Deus. Agora você não é um estranho, agora você não é de fora, agora você é um filho, uma filha de Deus, e é a melhor bênção que nós podemos alcançar. É a melhor bênção que nós podemos alcançar. A mulher, pense por um pouquinho, ela padecia dessa doença há 12 anos. Há 12 anos ninguém abraçava ela. Há 12 anos não morava mais com família. Há 12 anos era excluída da sociedade. Há 12 anos ela vinha sofrendo. Quem aguenta 12 anos, mais de uma década nessa condição, queridos? Mas Jesus olha para ela e diz, não só vou te curar, vou te dar as boas-vindas ao reino celestial. Agora você é filha. Agora você não vai ser rejeitada, não vai ser ilhada. Agora você, como você é, com sinceridade, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vinda ao reino de Deus. Eu te formei, eu te fiz dessa forma. Bem-vinda, seja quem você é, seja sincero com Deus. Abra o seu coração para Deus. Se você abrir seu coração para Deus, você não será desapontado, você será aceito, você será abraçado na família de Deus. Jesus está passando, Jesus está presente essa noite aqui conosco. Jesus está nesse lugar. Qual é a sua atitude? Qual será então a sua atitude, sabendo que Jesus está nesse lugar? Você precisa de um milagre. E Ele tem um milagre. Mas você deixará todo esse orgulho? Mas você deixará todos esses preconceitos? Mas você deixará toda essa mágoa?
Mas você deixará tudo isso que impede você alcançar a virtude de Deus e se aproximar a Ele? Buscar a Deus? E que saia a virtude insistentemente e o fará com sinceridade? Porque somente assim, queridos irmãos, nós alcançaremos a cura no nosso corpo, a cura no nosso espírito, a cura das nossas emoções, a cura do nosso corpo, do nosso tudo, mas principalmente a cura da nossa alma. Principalmente a cura da nossa alma. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo um pouquinho. Eu disse, Jesus está no lugar. Pedi permissão para o pastor Paulo. Falei que eu queria, tá vendo? Eu queria tomar tempo. Queria tomar tempo porque isso que eu senti no meu coração. Isso que eu senti de parte de Deus, do Espírito Santo. E nós, esses 3 passos, os conhecemos muito bem. Mas muitas das vezes, a gente se encontra na posição da mulher. Mas não porque não tem nos rejeitado, mas não porque deixo que consigo passar o que Deus colocou no meu coração. Nos colocamos muitas vezes, querido irmão, na nossa cabeça, sabe? Nossos pensamentos, não sei se eu vou conseguir virtude de Deus, eu não sei se vou conseguir o milagre de Deus, eu não sei. E há tanta coisa que parece que é aquela multidão que não deixava chegar a mulher até Jesus. Essa multidão, eu já disse, põe sem teus pensamentos. Essa multidão pode ser o último ponto que você não se eu for, se eu caminhar agora, porque o que eu pedi para o pastor, a gente vai se aproximar aqui no altar para buscar a virtude de Deus, para buscar o milagre de Deus. Eu já disse, a multidão pode ser os pensamentos, mas a multidão pode ser, não, eu sou diácono, não, eu sou crente há muito tempo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e você não se aproxima de Deus com sinceridade, pedindo para Deus o que você precisa. A multidão pode ser, querido irmão, se você coloque o nome. Mas é nessa noite, se você quer o milagre de Deus na sua vida, se você quer um toque de Deus na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente. E assim como a mulher, ela não importou que estava bloqueada de tantas pessoas, ela se aproximou e tocou as vestes de Jesus. Essa noite você pode. Essa noite você pode alcançar o que você precisa, o milagre que você precisa. Então eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você quer receber de Deus, se você quer um toque de Deus, vem aqui na frente. Jesus está passando por aqui. Se é um milagre físico, se é um milagre emocional, se é um milagre espiritual, nessa noite Deus quer. Deus quer. Por isso que Deus colocou no meu coração o versículo de Mateus: busquem. Porque não sou eu, não é o pastor, não são os irmãos, é Jesus. É Jesus. E por que ele manda buscar? Por quê? Porque ele está perdido? Não. Não, ele manda buscar. Ele manda buscar.
Porque muitas vezes nós estamos distraídos. Muitas vezes a correria do dia a dia nos distrai. E nossa mente está em outro lugar. Quero ouvir a verdade. Ele fala, busquem. Não porque ele está perdido, mas porque você e eu perdimos a direção. Ele está no mesmo lugar. Ele está sentado no trono. Ele não está perdido, mas você e eu às vezes, pelas preocupações da vida, pelos afazeres da vida, a sua mente está longe. O seu espírito está longe. Vamos buscar de Deus nessa noite. Vamos buscar de Deus. Todos que estão aqui na frente, fale com sinceridade para Deus o que você precisa de Deus. Os irmãos que estão lá atrás, fale com Deus. Fale com Deus. Fome, sede demais da tua presença, Senhor, e o que nós temos. Fome e sede, Senhor, da tua presença, ó Deus. Pai, por favor, Senhor Jesus. Por favor, Pai Santo, há muito mais, Senhor. Há muito mais para nossas vidas. Há muito mais, Senhor Jesus, para nossas vidas, Senhor. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. Oh Deus, o Senhor tem muito mais para nós. O Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, quer nos abraçar. O Teu Espírito Santo quer, Senhor, nos encher. O Teu Espírito Santo, Senhor, quer nos dar. O Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, está nessa noite, oh Deus, para preencher, oh Deus, aquilo que precisa ser preenchido. Senhor, mas Teus filhos, Senhor Jesus. Mas nós, Senhor Jesus, mas nós, os Teus filhos, Senhor Jesus. Oh Deus, queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor, o agir. Queremos ver, Senhor, a Tua mão. Queremos ver, Senhor Jesus, a Tua mão. Oh, aleluia, Jesus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos, Senhor, mais de Ti, Senhor, e menos de nós. Mais de Ti, Senhor, e menos de nós, oh Deus. Pai, que nós vivamos, Senhor Jesus, uma vida, Senhor. Pai, conforme, Senhor, conforme a Tuas promessas. Que nós vivamos uma vida, Senhor Jesus, não só de conhecimento, mas sim de experiência, Senhor, contigo. Pai, que nós não vivamos uma vida, Senhor, só de saber que há uma presença gloriosa. E que essa presença gloriosa pode se manifestar. Mas, Senhor Jesus, que nós vivamos uma vida, Senhor, de presença manifestada no nosso ser. Uma presença manifestada, Senhor, na nossa vida, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida, Senhor Jesus, ó Deus, manifeste que a nossa vida, Senhor Jesus, mostre, Senhor Jesus, ou através das nossas ações, Senhor, através dos nossos pensamentos, ou através das nossas palavras, Senhor, que nossa vida, Senhor Jesus, mostre, ó Deus, que nós recebemos milagres dia por dia, que nós alcançamos milagres, Senhor, de Ti, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Pela tua graça para conosco, Senhor Jesus. Pela tua bondade.
Oh, Jesus. Tenha compaixão, Senhor, de nós. Tenha compaixão de nós, Jesus. Tenha compaixão. No nome de Jesus. Oh, Deus, escuta, Senhor, o nosso clamor. Deus, te buscamos com intensidade, para que de ti saia a virtude, Senhor. Senhor, tal como somos, Senhor Jesus, nos apresentamos a ti. Esperando, Senhor, esperando de ti a resposta. Esperando a resposta, Senhor. Esperando que o Senhor faça. Que o Senhor faça. No nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia.